De volta ao Estúdio Rap, hoje batendo um papo com eles, Fernanda Pássaro e Thomas Chap, que são do Reclamômetro, também do Indicômetro e ainda do Trânsito em Alphaville. Tudo no Facebook, né? Tudo. Pois é. Agora, no primeiro bloco a gente falou bastante sobre a questão de reclamar. A gente até chegou a falar um pouquinho sobre solução. Tem umas frases aqui que eu acho válidas e aí eu trouxe pra gente conversar sobre. Pode ser? Vamos lá. O senso de reclamações deveria vir sempre acompanhado do senso de sugestões. Mas nem todas as pessoas, ao encontrar um problema, já pensam em uma possível solução. E mais essa. Quando se aplica 1/10 da energia das reclamações na tentativa de resolver o problema, tem-se a surpresa de constatar que tudo pode dar certo. Perfeito. Talvez nem tudo, mas Perfeito. as chances de dar certo são maiores, né? Como que vocês veem essa questão da solução de um problema que é colocado, reclamado lá no Facebook? Fala aí, Thomas, você está falando... Thomas, a Fer falou bastante no primeiro bloco, sua vez. Não, é gratificante a gente ver quando um problema é solucionado. Né? Não é sempre que dá para solucionar, mas a gente sempre procura ajudar quando é possível para que todos os problemas sejam solucionados. Mas claro, as pessoas têm que ajudar também. Acho que o ser humano tem uma tendência de só reclamar. Fato. Né? Mas tem que também, às vezes, sair só da reclamação e procurar a forma de resolver essa reclamação. Né? Tem um problema também que a gente encontra bastante, porque assim, o perfil dos membros do Reclamômetro é mais esse perfil de reclamar. Eles esperam que tenha alguém para fazer por eles. Aí que tá. Essa que é a questão, por isso até que eu li essas frases aqui. Como despertar no morador de Alphaville, nas pessoas que trabalham aqui diretamente, enfim, e que atuam nos grupos, né, que reclamam nos grupos, despertar nelas também a vontade de solucionar e não só de reclamar, ou não só de atacar, não é? Porque a gente vê lá que às vezes as discussões ficam tanto quanto inflamadas, assim, né? Um pouco, não sei se seriam barracos, mas... Tem. Aliás, tem barraco? Tem. E que sai ali da internet ou não? Não. Sempre fica ali? Fica ali. Eles brigam porque a gente intervém e tal, mas a gente ameniza o que acaba acontecendo, aí a atenção acaba voltando em nós tomamos a porrada e aí a briga termina, acaba ali e vira pra gente. Então, mas aí, como incitar no morador essa vontade de despender energia, não só reclamando. Reclamam uma vez, ok. Mas das outras pessoas, elas entram e continuam reclamando. E fica lá, eu já notei porque acompanho. Então, várias vezes, porque, dá um exemplo sem usar nomes. A caneta não estava escrevendo e eu comprei a caneta e paguei tantos reais na caneta e a caneta era para funcionar, enfim. E aí chego de baixo, é um absurdo mesmo, realmente, acho que você está certa. E o outro, é verdade, é um absurdo essa empresa, não sei o que lá, não sei o que lá. E começa, e de repente a gente pode até prejudicar as próprias empresas daqui, né? Sim. Que sustentam, de certa forma, aqui Alphaville. O que fazer? Nessa linha que a gente fez uma campanha que começou ano passado, porque as pessoas viam um carro parar errado, o carro parou na faixa de vaga especial, a pessoa tirava foto e falava, que absurdo. Aí a gente fez uma campanha que é Eu Respeito. Em vez de você ir lá e mostrar o negativo, você põe um stickerzinho, você põe no seu carro porque você faz o certo. Ou deixa o stickerzinho no carro da pessoa, né? Eu respeito, não, você mas também? Aí isso só no seu carro, não. Não, porque você tem que mostrar que você faz certo. Se o outro faz errado, paciência, eu acho que, o assim, outro está fazendo errado, mas você está fazendo certo. Isso que é importante. O fato das pessoas terem acesso às soluções também, eu acho que aumenta a chance dela querer resolver. Porque, assim, a gente vê, por exemplo, em casos de crimes mesmo, roubo, furto e tal. Hoje em dia, o pensamento da grande maioria das pessoas é: não vou fazer BO, porque não vão achar o bandido, a segurança não vai melhorar. Um descrédito. É um descrédito. E, na verdade, o BO não é necessariamente para achar o bandido que roubou seu celular ou tal. Ele é para contabilizar que aquela área não é segura e tal. Então, assim, não adianta você achar que se você não fizer, vai ser só... Alguém vai fazer. Alguém vai fazer. Exatamente, alguém vai fazer. Então, mas aí que eu pergunto, como fazer, como despertar isso nos moradores? Será que, de repente, um outro site, um outro Facebook, sei lá, outra campanha, mas uma campanha mais abrangente, sei lá, seja mais tolerante, então, a gente, tente na verdade, solucionar mais ao invés de reclamar. A gente vê, assim, a gente vê bastante gente reclamando, mas quando vem uma pessoa e ela mostra que ela fez o correto, o post dela alcança 3 vezes, por exemplo, mais curtidas do que uma reclamação.
Interessante. Então, assim, a gente já tem um perfil do grupo que são as pessoas que agem. Só que como tem muita gente... Aliás, a quantidade de pessoas que reclamam é infinitamente inferior à quantidade de pessoas que estão lá acompanhando e tal. Então, assim, eu acho que tem bastante gente que faz. O problema é que elas não aparecem tanto quanto as que reclamam. E com o tempo a gente reparou uma diminuição nas reclamações mesmo. Então, assim, as pessoas estão... Então, quer dizer que desde quando vocês começaram, claro, que engajou o negócio, Sim. né? Até hoje houve um declínio nessas reclamações. Não na participação, mas nos registros de reclamações. Na verdade, assim, se você for comparar a quantidade de membros com a quantidade de reclamações, tenho muito mais, mas isso também a gente tem muito mais membros, entendeu? Tem fases que tem muitas reclamações e tem fases que geralmente mas, assim, depois de soluções o número de diminuem. resoluções também aumentou. Aumentaram muito. as reclamações pelo fato do grupo ter crescido, mas também aumentou o número de resoluções. Até porque a gente tem mais empresas dentro do grupo hoje, então ela sabe que se ela reclamar ali, ela vai ter um respaldo da empresa. As empresas procuram muito vocês para saber como é que tá, se tem alguém reclamando? Inclusive empresas multinacionais. Verdade. Interessante isso. Vamos falar um pouquinho de vocês. Vocês falaram que estão aqui em Alphaville no primeiro bloco, né? Há 27 anos, você há 30 anos. Quais as principais diferenças, assim, que vocês notaram? Nossa. O bairro cresceu de uma forma absurda, sem planejamento nenhum. Quando eu era pequeno, eu ia... É uma reclamação isso. É uma reclamação. Eu ia para a escola, não tinha trânsito. Eu chegava na escola em 2, 3 minutos. Hoje, para sair de manhã, dependendo do dia, demora 40 minutos para sair de Alphaville. O trânsito, você acha que é o maior problema de Alphaville? Eu acho que é o maior problema. E você, Fer? Então, como ele já citou o trânsito, eu acho que visualmente o bairro mudou muito. Na questão, assim, hoje é muito prédio, sabe? A verticalização é um problema pra você? Eu acho muito... Tá virando São Paulo, entendeu? Assim, as pessoas vieram pra cá pra ter uma coisa mais tranquila, mais perto da mata, mais... Muitas pessoas vieram para cá por esse motivo, juntando outros, né? Aí isso também traz insegurança, porque o bairro cresceu muito e até por aquela questão que eu falei, da falta de comunicação de crimes e tal, não tem tanta segurança quanto deveria ter. Assim, a gente tem contato, né, com a parte de delegacia, essas coisas e tal, então a gente tem noção das ocorrências. Você não acha que aqui é tão seguro? Você acha que antes era bem mais seguro? Sem dúvida. E as pessoas eram mais amigáveis, eu acho que para resumir também. o que ela falou, e um pouco do que eu falei, o Alphaville perdeu aquele charme de bairro pequeno que todo mundo se conhecia. Bairrista, né? Você ia na padaria, você encontrava, também, assim, tem muita gente, você encontrava. Né? Às vezes até eventos que sempre tiveram, hoje não tem mais, porque cresceu demais. Como quais? A festa junina da rua, do clube, por exemplo, que eles... acho que teve 1 ou 2 anos agora que não teve mais essa festa, porque cresceu demais e tinha furto de carro demais, e aí as pessoas começaram a reclamar que fazia trânsito. Então vamos fazer uma coisa, já que eu fiz a pergunta, vocês reclamaram. Então vamos falar de coisa boa então agora. O que é de bom em Alphaville, nesses 30 anos que vocês estão aqui? Nasceram aqui, né? Os amigos, assim, todos os amigos que nós fizemos, que ainda estão por aqui, né, no bairro, morando no bairro. Eu falei que eu tinha perdido um pouco a característica, o Alphaville perdeu aquela característica de bairro pequeno, mas ainda mantém um pouco. Você ainda vai no supermercado, você ainda encontra pessoas, né, que você conhece. Isso é legal. Isso é bom, né? Eu acho que também é essa possibilidade de você... Se você conseguir trabalhar perto da sua casa, então, assim, existe essa possibilidade, porque... Ao mesmo tempo que ele cresceu e atrapalhou, ele cresceu e trouxe possibilidades novas pro bairro, né? Então, assim, essa questão eu acho bem interessante. Também eu mesmo, acho que uma vez só na vida eu tive que trabalhar em São Paulo, o resto tudo foi por aqui na região. Então, assim, eu acho isso importante, porque por mais que você demore o tempo que você leva para chegar em São Paulo, você tá perto, né? Então, assim, eu acho... Você tem acesso a tudo, tem tudo aqui. Você não precisa sair daqui se você não quiser. Mas enjoa. Vocês têm planos de continuar em Alphaville? Tipo, casar, ficar aqui? Você não é casada, né? Não. Casar, ter filho, tudo aqui? Eu pretendo. Por enquanto eu pretendo. Investir aqui? Eu não tenho... Não me imagino em outro lugar. Bacana. Agora, só para retomar, já que a gente falou tanto de solução, de incitar a solução aos moradores, quais seriam as soluções
para os problemas que vocês disseram desses 30 anos. Que até falei, vamos falar um pouco de coisa boa, que vocês já reclamaram, mas para essas reclamações que vocês tiveram, quais seriam as soluções? A gente precisa de um poder público de pulso firme que queira realmente melhorar, porque hoje em dia não tem... A gente está, honestamente, ficando sem solução. Eu acho que no ponto que a gente está, eu não sei se ainda dá para recuperar o que já teve um dia. Eu acho que já não dá. Então, na verdade, assim, precisa chegar alguém que tem, né, coragem e não liberar mais obra, não liberar mais alvará de obra. Até resolver o problema, entendeu? Pelo menos. Você é contra esses... Você acha que essa é uma solução? Eu acho que é uma solução que não vai resolver 100% o problema, mas vai impedir que ele piore. Exatamente. Ok, então agora, quais os próximos passos? Uma das ideias é criar um selo de qualidade de indicômetro, por exemplo. Então a empresa, o serviço que está lá no indicômetro foi recomendado, porém também está no reclamômetro. Disposto, disposto a estar no reclamômetro e resolver problemas que possam acontecer, e recebe um selo, uma menção, talvez a gente até faça um aplicativo mais para frente para incluir, né, e enaltar aquele empresário que tem essa visão e participa. Entendi. E sem custo, claro. Que essa é a base Porque tem que ser imparcial. Interessante. Vocês já estão conversando sobre isso ou isso já está pronto e daqui a pouco vai ser lançado? Não, isso é um projeto caminhando. Está caminhando. Isso. Legal. Mais alguma coisa? Então, a gente, até por essa questão que eu comentei anteriormente dessa coisa de trabalhar próximo de casa e tal, a gente foi procurado até por um membro que veio com uma ideia super bacana de montar um empregômetro, que seria o quê? Que seria o quê? Uma possibilidade das empresas da região oferecerem empregos para pessoas da região, porque isso de uma forma ou de outra melhora... Diminui o trânsito. Não só o trânsito, mas ele melhora a qualidade de vida, porque a gente que mora aqui, é muito difícil você achar um emprego aqui, por mais que tenha muito emprego. Cada dia tem mais, mas para você achar é mais difícil. Então, assim, seria uma forma de facilitar para ambos, porque para a empresa também é muito interessante ter um funcionário que seja de perto, até com questão de custo. Horário mais ele flexível. também, exatamente. Então, assim, muitas empresas, inclusive, quando a gente comentou, adoraram a ideia, então a gente tá já em fase final para montar. Que legal. E já tem procura horrores de empresas querendo. E como é que vocês vão administrar isso? Vocês já pensaram? A gente não parou para pensar. Esse já é o próximo passo. É importante, hein? Importante pensar seriamente, porque eu acho que está tomando proporção. Exatamente. Então, se realmente esses projetos forem para frente e tudo mais, que tudo indica que vai, tem que pensar numa forma de realmente... A gente tem um padrão, né? Todos os nossos grupos têm um padrão, né? Que é o padrão reclamômetro. E nós temos o nosso conceito, um conceito básico que é baseado nele que surgem as regras e tal. Então, assim, qualquer novo projeto que a gente faça será baseado num conceito reclamômetro. Mas aí eu estou perguntando porque, assim, enfim, ganhando proporções maiores ainda, será que não tem necessidade de ter uma assessoria jurídica expressiva? Nós já temos uma assessoria jurídica. Que ótimo. Porque então, mas, assim, não tem como ficar sem. Eu imagino, mas assim, é que eu não sabia exatamente. Enfim, se organizar um pouco mais, se estruturar, ter de fato uma ordem, até uma diretoria, alguma coisa assim. Então, vocês pensam nisso, nessa profissionalização? Existe um projeto que a gente vai tornar realidade mesmo, um pouquinho mais pra frente, de transformar tudo isso numa empresa. Só que vai ser aí vai ter separado, que ter um portal. Mas é separado de Facebook, de grupo, vai ter uma coisa um pouco diferente, entendeu? Sair do Face e ir pra... Exatamente. E assim, mas já existe projeto, a gente já está também como, caminhando. Sei lá, o Reclame Aqui, por exemplo. A ideia é muito parecida, só que ainda seria maior. Mais diferenças. Não, com muitas diferenças e abrangendo mais coisa. Por isso que tem indicômetro, reclamômetro, trânsito em Alphaville, que é mais... Exatamente. Agora, que vocês vão criar? Empregômetro. Bom, gente, infelizmente, a gente tem que encerrar, não dá mais tempo, mas o Alpha Channel está sempre aqui, os estúdios de portas abertas para vocês passarem, tomar um café e dizer para a gente, né, dar um update de como estão as coisas, como estão as reclamações e principalmente como estão as soluções de todas essas questões aí, essas reivindicações dos moradores e das pessoas que frequentam diariamente Alphaville. Obrigada, viu? Imagina, a gente que agradece. Até a próxima.